Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio e TV. Eu sou Tabata Porte. Olha, tenho um prazer enorme de te fazer o convite, de fazer companhia a nós, Breno César e eu, todas as manhãs de segunda a sexta-feira. E eu já quero dar o meu bom dia para o Breno. Bom dia, Breno. Muito bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha. Amanhã de terça-feira, bora começar a nossa resenha, o nosso bate-papo aqui no Relógio Rádio TV. Encontro diário todos os dias, como a Tabata sempre faz questão de reforçar aqui. A gente trata de um assunto relevante para somar, para agregar no seu dia a dia com leveza e de uma forma, uma linguagem simples, para que você também possa interagir com a gente numa boa. 11 3226 1111, canal de interação aqui no Relógio Rádio TV que está no ar. E já fazendo aqui, já adiantando, hoje nós vamos falar sobre a saúde do nosso corpo. E o assunto de hoje é importantíssimo porque milhões de pessoas, de brasileiros, são afetados. Sabe aquele dia estressante, aí chega no finalzinho do dia e aí te dá aquela baita dor de cabeça, ou você acorda e a cabeça já começa a latejar, sobe a escada, a cabeça começa a doer, dá uma corridinha, a cabeça dói, qualquer coisa assim que te deixa tenso, a sua cabeça dói, você não sabe dizer se é enxaqueca, se é uma simples dor de cabeça, se isso pode ser sinal de alguma enfermidade, alguma condição que esteja te afetando. Gente, a gente vai falar sobre isso hoje, dor de cabeça. E como o Breno já trouxe aqui o número do WhatsApp, eu te convido a já preparar o seu celular, deixar aí próximo de você com o número do nosso WhatsApp já aberto para você mandar a sua mensagem, a sua dúvida. Falaremos hoje com especialistas sobre o assunto. Então, é um tema importantíssimo e, é claro, é aquele momento de você tirar a sua dúvida ao vivo. Fique bem à vontade, pode mandar o seu alô, contando também como que você acordou nessa manhã de terça-feira. Às vezes você não sofre de dor de cabeça, não conhece alguém que tenha, mas quer mandar uma mensagem pra gente. Vai ser muito bem-vindo, viu? A gente tem o maior prazer de ler as mensagens de vocês, dúvidas, um bom dia, alguma mensagem, algum relato que queira compartilhar. O canal sempre aberto pra te ouvir. E lembrando que estamos aí pela internet, lembrando que após o programa também você pode conferir no relógio, no Hit TV Oficial, que é o canal oficial, para você acompanhar a programação, fazer aí aquele recorte, de repente, daquele trecho do programa que você mais curtiu, que mais chamou a atenção. E, é claro, sempre lembra de marcar a gente, que é muito importante, né, Tabata? Marcar, compartilhar também, viu? Você pode compartilhar o link de transmissão, por que não? Você pode ir lá no YouTube, Hit TV Oficial, e compartilhar o link lá, vai ter, né, ao vivo, transmissão ao vivo, e aí compartilha com amigos, com familiares também. Você que gosta do Relógio Rádio TV, pode compartilhar para todo mundo conhecer, participar com a gente. E enfim, todo mundo é muito bem-vindo, viu? Gente, vamos falar então do assunto, porque eu tava dando uma olhadinha, Breno, enquanto você estava falando, na temperatura Quanto? Da capital paulista hoje, pra gente entender e fazer uma conexão com o assunto de hoje. 15 graus. Olha 15 isso. graus. Que frio, hein? Estamos no máximo já, não? Ainda vamos Não, hoje esquenta um pouquinho, máxima de 20 graus, bem pouquinho, máxima de 20 graus, mas já é bem diferente de ontem, né? Para quem acompanha as imagens ao vivo, é a câmera do alto da Hit TV, céu branco, nublado em São Paulo hoje, e o dia vai ficar assim pelo visto, viu? Mas a boa notícia aí, a gente vai acompanhando no decorrer da previsão do tempo aqui no Relógio Rádio TV, é que o tempo vai dar uma virada de novo.
E aí, por que eu tô falando disso, né? Claro que a gente sempre traz aqui a temperatura, porque é gostoso compartilhar o tempo. Às vezes você que nos acompanha é de outro estado, de outra cidade. E aí, pra você, onde você mora, tá diferente, né? Quantas vezes a gente aqui recebe imagens do céu de Salvador, Recife, e um céu lindo, azulzinho, e a gente aqui nesse céu cinza, poluído, nublado. Mas é legal esse comparativo, né? Porque o Brasil é enorme, né? É lindo e é gostoso a gente compartilhar isso. Mas falando desse friozinho, muita gente também sofre com dor de cabeça quando o tempo muda, né? Talvez você esteja nos ouvindo, nos acompanhando e se identificou. E aí você não sabe, né, entender o porquê, se tem alguma relação com o tempo. Bom, vamos abordar esse assunto porque faz parte da rotina de milhões de pessoas, mas que ainda carrega muitas dúvidas e também diagnósticos equivocados. Gente, a dor de cabeça. Para além do incômodo diário, quando a dor ela deixa de ser um evento isolado e passa a impactar o trabalho, o sono, a qualidade de vida, é hora de acender um alerta. Só para vocês terem uma ideia. Uma pesquisa da farmacêutica Teva Brasil, com o apoio da Abraces, estima que 27 milhões de pessoas podem conviver com enxaqueca sem diagnóstico. Hoje, o país reúne cerca de 23 milhões de pacientes diagnosticados, o que significa que, para cada brasileiro que sabe ter enxaqueca, há pelo menos mais um que enfrenta os sintomas sem um acompanhamento médico. Segundo o levantamento, o desconhecimento sobre a doença, a automedicação e também a dificuldade de acesso a especialistas ajudam a explicar a subnotificação. Vamos entender melhor tudo isso hoje no nosso quadro Nossa Saúde. Roda a vinheta. Nossa Saúde. Bom, gente, para nos ajudar a entender melhor sobre o assunto dor de cabeça, tirar as suas dúvidas ao vivo, nós estamos neste momento, direto do nosso estúdio, com o professor Dr. Márcio Rassi. Ele é neurocirurgião e professor de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dr. Márcio, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom, doutor, vamos falar sobre isso, porque a dor de cabeça é uma das principais queixas, né, que levam muitas pessoas ao pronto-socorro e à automedicação. Antes da gente começar a tirar as dúvidas, nós preparamos uma reportagem para entender melhor o quanto milhões de pessoas são afetadas por essa dor de cabeça e que leva muitas pessoas também a deixarem de trabalhar, afeta muito a qualidade de vida. Vamos entender melhor e daqui a pouquinho voltamos com o doutor. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas têm dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. Desse total, 70% das mulheres e 50% dos homens sofrem com o mal pelo menos uma vez ao mês. 13 milhões de brasileiros encaram a dor 15 ou mais dias por mês, o que caracteriza a cefaleia crônica. Uma doença que pode ser incapacitante, impedindo que o indivíduo realize suas atividades de rotina. Esses números explicam por que a dor de cabeça é uma das principais queixas que levam a pessoa ao pronto-socorro e por que muitos abusam da automedicação com analgésicos ou encaram uma peregrinação em médicos de diferentes especialidades, até chegar ao neurologista. Os sintomas da dor de cabeça podem variar a depender do tipo específico de cefaleia. Alguns sinais são comuns e podem estar associados a diferentes quadros. A dor é sentida em diferentes áreas da cabeça, como testa, têmporas, parte de trás ou em ambos os lados. A intensidade da dor pode variar de leve a intensa, e a duração pode ser ou ocasional ou frequente. Em relação às características dessa dor, ela pode ser pulsante ou latejante, comum em enxaquecas, ou pressão ou aperto, característico de cefaleias tendencionais, geralmente descrita como uma sensação de pressão ou aperto na cabeça.
As causas da dor de cabeça podem ter diversas origens, que variam de acordo com o tipo específico de cefaleia. E as causas mais comuns são cefaleia tensional, tensão muscular no pescoço e na cabeça, geralmente associada ao estresse, e a postura inadequada. Pode provocar dor, impressão contínua e desconforto prolongado. Fatores genéticos, alterações hormonais, principalmente durante o ciclo menstrual, podem desencadear crises e a predisposição genética também influencia a frequência das dores. Bom, vamos falar então com o Dr. Márcio Rassi, neurocirurgião e professor de neurocirurgia. Professor, professor, doutor, vou ficar aqui alternando, né? Doutor, muita gente usa dor de cabeça e enxaqueca, não sabe identificar exatamente o que é. Explica pra gente qual que é a diferença, dor de cabeça, enxaqueca, outros tipos também de dores de cabeça. Então, Tabata, isso realmente é muito comum, essa confusão, né? E o que diferencia, na verdade, é que a enxaqueca, ela é uma doença, digamos assim, que envolve outros fatores também, além da dor de cabeça, né? A dor de cabeça, ela é um dos fatores presentes em quem tem enxaqueca, né? A enxaqueca, ela envolve outras condições que estão associadas à dor. Então, muitas vezes nós temos alterações visuais, nós temos gastrite, nós temos náusea, nós temos vômitos, alterações visuais como pontos que ficam, escurecimento da vista, essas coisas. Então, a enxaqueca ela envolve vários outros fatores além da dor de cabeça, né? Frequentemente nós temos pacientes com enxaqueca que têm um mal-estar da enxaqueca sem ter a dor de cabeça em si, mas ele tem aquele mal-estar, que ele tem aquela sensação que vai ter a dor não vem, mas ele fica com aquele mal-estar. Então a enxaqueca ela envolve várias coisas, né? O padrão da dor em quem tem enxaqueca, ele também é um pouco diferente. Quem tem dor de cabeça esporádica, porque está resfriado ou alguma coisa, enfim, normalmente varia muito esse tipo de dor. Pode doer a cabeça aqui, atrás, na frente. A pessoa que tem enxaqueca, ela costuma ter uma dor bem específica, é sempre aquele padrão. Começa num lugarzinho que ela sabe, e a pessoa sabe o que vai acontecer, sabe onde vai doer, sabe como vai progredir aquilo, a pessoa conhece a dor. Mas tem um tempo, doutor, assim, é diagnosticado sabe se é enxaqueca depois de tantos dias com aquela dor. Tem isso? Quando a gente vai fazer o diagnóstico de enxaqueca, né, a gente não tem nenhum exame específico para descobrir, né? Não tem uma ressonância, não tem um exame de sangue que vai dizer, olha, isso é uma enxaqueca. Isso é um diagnóstico clínico, é conversando com a pessoa e tentando entender como é aquela dor. Quando que a gente começa a suspeitar que aquilo se trata de enxaqueca? Quando tem esses outros fatores também presentes. Então, assim, como que é essa dor que você tem? Começa a me doer no fundo do olho, e aí vai aumentando, vai passando para esse lado aqui da cabeça. Mas você sente mais alguma coisa? Eu tenho muita náusea, quando a dor está muito forte eu tenho vontade de vomitar, eu vomito. A luz te incomoda? A luz incomoda muito quem tem enxaqueca. Já vai fazendo a triagem ali, né, doutor? Cheiro forte te incomoda? Cheiro forte me incomoda, a dor piora, entendeu? Então, barulho incomoda. Então, quem tem dor de cabeça costuma ter isso. Se incomoda muito com cheiros fortes, perfume forte, cheiro de poluição de óleo, diesel, gasolina. A pessoa pode até desencadear uma crise de dor por isso. Luz incomoda muito. A pessoa que tem uma crise de enxaqueca, ela quer ficar num lugar escuro e quietinha, porque o barulho também incomoda. E muito comum, muito comum, 90% das pessoas que têm enxaqueca tem a dor acompanhada por náusea. E quando a dor é muito forte, a pessoa pode até vomitar. Gente, é terrível, né? Eu já tive crise de enxaqueca e é um negócio assim, realmente, que é isso que o doutor falou. Você não consegue ficar num ambiente com pouquinha luz.
já dá uma sensação horrível. Parece que tem algo, né, sendo enfiado assim na nossa cabeça. A dor é muito latente. A gente tem dúvidas já no nosso WhatsApp, doutor? Já chegaram. Vamos acompanhar quem é que mandou pra gente? Quem mandou foi a Val. Bom dia, dor de cabeça é muito forte para mim, né? Dor de cabeça é muito forte para mim quando não tenho um sono tranquilo. Tem alguma coisa a ver com o sono, doutor Márcio? Ah, tem sim. Essa pergunta da Val é muito pertinente, porque um corpo cansado, uma noite mal dormida ou um acúmulo de noites mal dormidas, né, naquela semana que foi mais puxada, pode sim desencadear a dor de cabeça. O nosso cérebro, o nosso corpo, né, precisa descansar. E a hora do nosso sono a noite é a hora que a gente está programado para fazer isso, né? Então, um sono mal dormido, uma noite mal dormida, um acúmulo de cansaços, né? Que a gente vai trabalhando, dorme tarde, acorda cedo, aquela semana mais puxada, é muito, muito comum. Tem a ver, sim, com dor de cabeça. Olha que interessante, você falou isso aí, eu me identifiquei, porque teve um dia, que era madrugada ainda, eu tinha dormido 2 horas no dia. E aí começou a ficar dolorido a região superior. E aí você começa a ficar preocupado, né? E se for no Dr. Google, é pior ainda, né? Porque qualquer coisa já é desesperador. Então eu percebi que depois de 1 horinha, 2 horinhas de sono, passou. Então, realmente estava ligado ao sono, né, doutor? Está muito ligado ao sono. Quando a gente está investigando a dor de cabeça, né? Essa é uma pergunta que faz parte da nossa anamnese, da nossa investigação, é se a pessoa dorme bem à noite, né? Que horas que você vai dormir? Que horas você acorda? Você dorme fácil? Você acorda às vezes à noite? Muitas vezes. Até para também a pessoa não ficar se automedicando. E aí, o que ela precisa é dormir, não é ficar se entupindo de remédio, né, doutor? Muito bem colocado, porque a dor de cabeça acho que é a causa mais comum de automedicação, né? A gente tem dor de cabeça, todo mundo tem dor de cabeça, né? Uns mais, outros menos, né? Mas todo mundo um dia tem uma dor de cabeça, né? E é a causa mais comum de automedicação. Você vai na farmácia, compra qualquer coisa, um amigo, um vizinho fala, para mim isso aqui é ótimo, toma isso. Fácil acesso? Não precisa de receita, não precisa de nada, e aí você vai tomando. E tem um tipo de dor de cabeça, um tipo de enxaqueca, que é causada pelo excesso de medicação. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, doutor. Tá bom. Quem a gente mais? tem mais dúvidas no nosso WhatsApp. Lembrando que você pode mandar a sua também, tá? No 11 3226 1111. Você sofre de dor de cabeça? Tem alguma dúvida? Talvez algo que você esteja ingerindo no dia a dia e você sente que isso pode estar relacionado à sua dor? Algo que você come? Alguma coisa que você descobriu que desencadeia, né, Tabata? Pois é. Ou não sabe identificar, enfim, pode mandar a sua dúvida pra gente. Além da Val, Eloneide também participa com a gente. Bom dia, o meu nome é Eloneide. Eu sinto enxaqueca e eu tenho que tomar um comprimido toda manhã, todas as manhãs, para chegar o final do dia bem. Nessa situação, tá? Como a situação da Eloneide, que tem dor de cabeça, tá falando que tem enxaqueca e crises todos os dias, né? Muitas vezes é o caso da gente fazer um tratamento profilático, ou seja, começar um tipo de medicação específico, dependendo de cada paciente, para que a pessoa não tenha a dor. Então, é um tratamento para prevenir a dor. Quem tem dor todos os dias ou quem tem dor muitas vezes por semana, a gente está indicado a gente fazer um tratamento profilático, né? São classes diferentes de remédios que o indivíduo vai usar diariamente para prevenir que ele tenha dor. E associado a isso, a gente deixa um outro tipo de medicação para quando acontecer a crise. Então, são remédios específicos que vai depender de cada paciente, de cada caso. Por isso que é importante, o que a gente estava comentando antes, a pessoa não se automedicar, porque às vezes aquele remédio não é o ideal para ela. E é o caso também, claro, a Eloneide, ela não colocou ali se ela toma esse medicamento por uma orientação médica, né? Se isso é parte de um tratamento. Mas é o caso também de o especialista identificar se isso está sendo desencadeado talvez pelo sono
Claro. Ou a falta de sono, no caso, como você colocou, né, Claro, doutor? tem muitas causas. Pode ser desencadeada pela alimentação. Tem indivíduos que têm certas intolerâncias alimentares que podem se manifestar como dor de cabeça. E a pessoa nem imagina. E a pessoa nem imagina. Que é muito pessoal mesmo, individual. É muito individual. Muito. Temos mais dúvidas no nosso WhatsApp? Vamos lá, diretor. Vera Medeiros participando. Bom dia, Tabata e Brendo. Olha, eu li igualzinho ali. Bom dia, Tabata e Brendo. Eu sou a Vera de Araçatuba e tenho dor de cabeça constantemente. Às vezes deito sem dor, mas acordo no meio da noite e já estou com a dor de cabeça. Vera Medeiros, doutor. Coisa. No meio da noite. Isso acontece também. Isso pode estar relacionado também a um sono inadequado, né? Ou então muito estímulo antes da pessoa dormir. Então, por exemplo, quantos de nós aqui, e eu posso até me incluir nisso, nós deitamos para dormir e damos aquela última olhadinha no celular antes de dormir e a gente fica no celular mexendo ali um pouquinho antes de deitar, em rede social e etc. E quando a gente vai dormir, a gente até começa a dormir, mas acorda um pouquinho depois, né? Ou demora um tempinho para dormir. Por que isso? Porque a luz que tem no celular, a luz azul da tela do celular, ela é muito estimulante para o sistema nervoso. Muito mais do que a luz, por exemplo, de um televisor. Então, o tipo de tela, o tipo de luz que é emitido pelos aparelhos eletrônicos, como computador e celular, a frequência da luz azul é muito estimulante para o cérebro. Olha, eu ia perguntar se tinha alguma diferença da televisão. Tem. Então tem. Tem. Eu imaginava que era a mesma coisa, sabe? Que era o mesmo estímulo, ou o mesmo malefício que causaria, então, antes de dormir. Os aparelhos eletrônicos, eles têm uma outra frequência de onda de luz azul. Tá. Pelas características do aparelho, né? Dos programas que ele roda, dos aplicativos, né? Aquelas cores vivas, aquelas coisas, né? Todos aqueles detalhes que a gente vê no celular, né? E isso é muito estimulante para o cérebro. E aquele estímulo, o cérebro fica ligado ali. Você desliga o celular e fala assim, agora eu vou dormir. Mas o seu cérebro ainda vai ficar ligado ali mais uma meia hora, 1 hora, né? O ideal seria o quê, então? Uma hora antes? O ideal seria pelo menos 1 hora antes, né? Desligar. Não mexer. Quero dar uma última olhadinha para ver se alguém me mandou mensagem. Olha e vira pro lado. Porque se você começa a olhar, entra em rede social, entra não sei aonde, entra não sei onde, quando você vê, você tá 1 hora mexendo no celular. Né? E como a gente já falou várias vezes aqui, né? Não deixar celular no mesmo cômodo, no quarto também. Lembra, a gente já falou isso várias vezes. Breno, você tá se entregando. Eu me defendi porque eu uso como... Lembra que eu falei? Eu falei que eu uso como despertador, doutor. Não colou. Não, mas eu também uso, mas eu coloco longe. Eu ponho em outro cômodo. Não, até é uma forma também de acabar não dormindo logo depois, porque eu também desligava e acabava voltava a dormir. Então, deixar no outro cômodo, eu levanto, aí já deu aquela despertada, desligo, aí tá bom, vamos pro banho. Olha, alguém na produção já falou, ele é um exemplo a não seguir. Não é bem por aí não, viu, gente? A gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp? Vamos lá. Nayara. É normal sentir dor de cabeça por não tomar água? Eu me chamo Nayara e moro em Jaguaquara, Bahia. Por favor, mande um beijo para minha amiga Maria da Conceição dos Santos Silva. Um beijo, Maria. Um beijo para Nayara também. Beijo. Doutor, essa questão de água... Olha, pode falar. Eu já me identifiquei com a Nayara. Se a gente for pegar os estudos, tá? O que está escrito nos livros, o que está escrito nos artigos científicos, a causa número 1 de dor de cabeça geral é desidratação. Tá? Então, é a falta de água no organismo. Então, tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, o que é o ideal? Tomar água durante o dia todo, aqueles 2 litros em média, né? Que a gente tem que tomar. Quando eu chego no meu consultório, quando eu chego no hospital, se eu não colocar um copo de água do meu lado, eu também não tomo. Especialmente agora nesse tempo que não dá sede, né? Nesse tempo mais frio, assim.
A gente tem Isso é muito de pessoa também para pessoa ou tem alguma coisa de genética? Não, essa questão da água... Minha mãe não toma água também, tem dificuldade. Eu também tenho. Se não deixar a garrafinha do lado... Pronto. Isso é pessoa para pessoa. Pessoa pra pessoa. Para pessoa para pessoa. Mas eu também não tomo. Se eu não andar com uma garrafinha no meu carro, não colocar um copo do meu lado no meu consultório, eu também não tomo. Eu tomo porque eu sei que eu tenho que tomar. E hidratação é fundamental, fundamental. Você vê quando a pessoa, por exemplo, a pessoa faz uso de bebida alcoólica num dia, no outro dia tem a famosa ressaca, é falta de água, aquela dor de cabeça. A ressaca é falta de água. A pessoa que não bebe água e tem dor de cabeça por falta de água é como se ela estivesse sempre de ressaca. Entendeu? Então, a falta de água, sem dúvida, está relacionada à dor de cabeça. Então, a primeira coisa que a gente pergunta para o paciente é: você bebe água todo dia? Você bebe água toda hora? Não, eu não bebo. Eu esqueço. Eu tenho uma garrafinha, mas eu esqueço de encher. Até encho, esqueço de tomar, eu ponho ali do meu lado, fico fazendo minhas coisas no computador, trabalhando e esqueço. Então, a hidratação é fundamental. Fundamental para todo mundo, especialmente para quem tem dor de cabeça. Não, é muito interessante isso, porque quando a gente começa a perceber os sinais do corpo, né? E você consegue identificar a dor de cabeça. Então, eu já me identifiquei com várias mensagens do pessoal mandando a questão de dor de cabeça quando você não se alimenta bem. É batata, vem mesmo. A questão da desidratação. Gente, quantas vezes eu com uma baita dor de cabeça. Nossa, aí quando você vai tomar um remédio, aí você toma água, né? Aí você vai tomar água pra tomar o remédio. Poxa, era só ter tomado antes, né? Desde que acordou. E aí, deixar realmente uma garrafa de água sempre... E aí você tentar fazer essa meta, né, de tomar ali água é um desafio, mas é importantíssimo. Temos mais mensagens no nosso WhatsApp? Disparou, hein? Francilene. Olá, bom dia. Minha esposa está sentindo muita dor de cabeça somente do lado direito. Somente do lado direito, sensível até o toque. Que se vai até a nuca. O que pode ser, doutor? Ele tem hipertensão também. Olha, você mesmo já cantou a bola aí. Hipertensão. Porque a dor de cabeça, normalmente aqui nessa região, tá? Que fica com essa sensibilidade alterada, pode muitas vezes ser uma hipertensão que não está adequadamente controlada. Pode ser, né? Não quer dizer que tá? Pode ser. Então, a primeira coisa a investigar é se a pressão arterial... Porque muita gente é hipertensa, mas usa a medicação adequadamente e a pressão é controlada e sem problema nenhum. A primeira coisa que a gente precisa saber é se a pressão arterial está bem controlada, se a medicação está sendo usada da forma adequada, se é necessário tomar uma nova medicação. Então é importante procurar o médico dele para ver se a hipertensão dele está bem controlada. Essa é a primeira coisa. Depois a gente vai seguir com aquela coisa básica que eu estava falando para vocês. Se hidrata bem... se descansa bem, dorme bem, né? Tudo isso tem que ser investigado, mas pode sim ter relação com a hipertensão arterial mal controlada. Dor de cabeça, doutor, nunca é algo pra gente negligenciar? Dor de cabeça é sempre um sinal de que tem algo de errado no nosso corpo? É interessante a sua pergunta, porque... O que chama a atenção dos médicos no consultório, né? Quando a gente se preocupa, quando o paciente vem contar pra gente que alguma coisa está diferente do habitual. Então, por exemplo, o Breno tem enxaqueca. Aí ele chega pra mim e fala assim: olha, Márcio, eu tenho enxaqueca, mas eu tô tendo uma dor de cabeça que não é da minha enxaqueca. Ela é diferente. Ela é muito forte, ela dói diferente... E começou faz uns 2, 3 meses e ele está só piorando. Isso é uma coisa que chama atenção. O próprio paciente fala assim: olha, eu não tinha isso antes e agora eu estou tendo. Tá diferente. Ou alguém que nunca teve dor de cabeça fala: Márcio, eu faço atividade física, eu durmo bem, eu estou tendo dor de cabeça faz um mês mais ou menos. Começa de manhã, começa à tarde, tá cada dia pior. Então, quando a gente tem um sintoma novo, que
está devagarinho piorando ou aumentando a frequência, que chamou a atenção do paciente para ele procurar um médico, isso aí é uma coisa que levanta uma bandeira vermelha para a gente, que a gente precisa investigar melhor. Tá. Gente, nós vamos continuar respondendo as dúvidas de vocês daqui a pouquinho com o professor Dr. Márcio Rassi, mas antes vamos acompanhar a previsão do tempo na sua região. Em São Paulo, a previsão é de céu nublado com possibilidade de garoa. A temperatura varia de 13 a 22 graus. Dia de sol com muitas nuvens em Rio Branco. A mínima é de 23 e a máxima 32 graus. Muitas nuvens durante o dia em Curitiba. A mínima fica em 9 graus e a máxima é de 16 graus. Em São Luís tem sol, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 32 e a mínima 26 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia em Cuiabá. A temperatura varia de 22 a 38 graus. Relógio, rádio, TV. Oh, maravilha! Maravilha de Deus! Deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. Deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Não me canso de falar pro mundo ouvir. Tô apaixonado por alguém especial. Olhou pra mim e disse que eu era o tal, tal, tal. Lavou, limpou, tirou minha sujeira e me resgatou. Nova criatura sou, por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré. Deixe que pensem, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Tô grudado em Jesus de Nazaré. Venha Jesus Cristo adorar. Deu a sua vida para nos salvar. Garantiu a salvação, no céu vamos morar. Perdoou nossa maldade, nossa culpa e nos libertou. Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou. Por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Olha, sanfona! Eita, gaiteiro! Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. O amor de Jesus é maravilhoso. Eita Deus. Glória a Deus. Relógio, rádio, TV.
9h34 agora, no horário de Brasília. Vamos fazer um giro pelas principais notícias desta terça-feira, 25 de agosto de 2026. O Supremo Tribunal Federal vai pagar até 22,5% do salário como gratificação para assessores de ministros. Os benefícios contemplam servidores do Judiciário com cargos comissionados. E a polícia realiza uma operação em uma das principais áreas de disputa entre facções rivais do Rio de Janeiro. Bandidos atearam fogo em barricadas para tentar impedir a passagem de viaturas. Inclusive, a PM anunciou que vai ocupar por tempo indeterminado bairros no Complexo de Israel, na Zona Norte, na região. A passagem de um tornado deixou um rastro de destruição no sul da França. Segundo as autoridades, 41 pessoas ficaram feridas. 15 delas ainda estão hospitalizadas. Rajadas de vento ultrapassaram 100 km por hora e destruíram casas e imóveis comerciais. E no futebol, hoje tem clássico no Mineirão. Cruzeiro e Atlético se enfrentam logo mais às 9 da noite no primeiro jogo das quartas de final. O jogo abre a fase que terá ainda Vasco e Vitória, Palmeiras e Santos e também Internacional e Grêmio. E atenção, a Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou os 2 primeiros casos humanos de febre do Nilo Ocidental. O primeiro caso é de uma mulher de 34 anos, moradora de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que viajou recentemente para a região amazônica. Ela se recuperou da doença. O segundo caso é de uma adolescente de 18 anos, de São José do Rio Preto, também no interior, que permanece internada sob cuidados médicos. E em Santa Catarina, no sul do país, foram confirmados 2 casos de febre do Nilo Ocidental, sendo que um deles resultou em óbito. A febre do Nilo Ocidental é uma doença viral transmitida principalmente pela picada de mosquitos infectados. O vírus circula naturalmente entre aves silvestres e mosquitos. Agora, 9h36. Vamos falar, neste momento, com a doutora e mestra em psicologia pela USP, Joana Dark Sakai, que está ao vivo conosco. Por quê? Você já reparou que em períodos de muita cobrança, preocupação, acúmulo de tarefas, aquela dor de cabeça incomoda, sabe, bem chatinha, ela começa já a aparecer, a dar as caras? E a ciência comprova que o estresse e a ansiedade não ficam restritos aos nossos pensamentos, gente. Eles se manifestam no nosso corpo em forma de tensão muscular, alterações hormonais, crises dolorosas de cefaleia. Para entender melhor como funciona esse ciclo entre mente e corpo, nós vamos falar neste momento, então, com a doutora e mestra em psicologia pela USP, Joana Dark Sakai. Doutora Joana, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, doutora, ótimo dia. Bom dia, obrigada. Doutora, explica pra gente como o estresse e a ansiedade deixam de ser um estado emocional e passam a se transformar em dor física. O estresse e a ansiedade, na verdade, são gatilhos para a dor de cabeça acontecer. É um ciclo vicioso que precisa ser de alguma forma quebrado para que o indivíduo não sofra a tal ponto. Então veja, pelo estresse, o cortisol e a adrenalina são ativados e o corpo fica em estado de alerta. Ficando em estado de alerta, ele reage com uma tensão muscular nas mandíbulas, na nuca, no ombro, na parte posterior da cabeça, enfim, no corpo. E essa tensão muscular mobiliza uma dor. A pessoa fica ansiosa porque está sentindo dor e, consequentemente, ativa ainda mais dor. E a dor de cabeça se faz, podendo só ser uma dor de cabeça tensional ou mesmo uma enxaqueca. Qual é o papel da psicoterapia nessa
questão, né, nesse tratamento, doutora, porque a gente costuma, e nós estamos aqui no nosso estúdio com o professor Dr. Márcio Rassi, neurocirurgião, e a gente está falando muito sobre essa questão de a dor de cabeça, ela pode ser um sintoma de várias causas, como falta de água, desidratação, pode ser por estresse, enfim, há muitos sintomas, hipertensão, como o doutor disse, e aí as pessoas acabam já partindo para o medicamento, né? Só ficam ali no medicamento e... Ok, tá funcionando, mas o quanto uma ajuda, né, de um profissional de saúde mental é importante para o tratamento da dor de cabeça, da enxaqueca, da cefaleia? A psicoterapia vai viabilizar a possibilidade do paciente poder falar de suas dores, que não necessariamente são dores físicas, são dores que remetem a um sofrimento psíquico. E este sofrimento psíquico, quando não falado, não verbalizado, não expressado, não expresso, melhor dizendo, ele joga para o corpo e à medida em que o corpo sente aquilo que não foi expresso em palavras, ele reage. Pode ser pela tensão muscular, pela dor de cabeça, pela dor de ouvido, inclusive, por uma desidratação, que pode ser um descuido que a pessoa tenha com o próprio corpo, pelo bruxismo, pelo amassar de dentes, entre outras coisas, inclusive por questões gastrointestinais. Então, veja, estar nesta condição, à medida em que se fala sobre isso, tende-se a dar vazão a uma necessidade emocional em que ele se expõe e diminui a pia da sua dor. Então, a psicoterapia entra num processo de muita ajuda, porque de certa forma libera o sofrimento psíquico, fazendo com que o corpo se sinta aliviado, porque ele pôde expressar em palavras e em comportamento essas dores. Então, é para quebrar o círculo vicioso de tensão muscular, dor, preocupação, mais dor, mais ansiedade. Então, quando este ciclo vicioso sai do automático, a psicoterapia entra como uma protagonista nessa ajuda emocional significativa. Então, doutora Joana, quando eu consigo diagnosticar, perceber que, de repente, na cobrança, no trabalho, que a Tabata falou, de repente, num teste, num concurso público, que você não consegue, estudou, chega na hora da prova ali, do exame, você esquece, dá o famoso branco, e aquilo já começa a causar, você percebe, a famosa dor de cabeça. Então, a psicoterapia é o caminho para tentar, pelo menos, amenizar. A psicoterapia é um caminho para muitas coisas, porque quando você expõe, quando você traduz em palavras o seu desconforto interno, não é? Você, de certa maneira, já organiza aquela situação. E quando o profissional, preparado para ouvir e para trabalhar a situação, organiza junto com o paciente esse sofrimento, tudo fica um pouco mais adaptado e cada vez mais, continuamente, com o crescente das sessões, né, do processo psicoterápico, isso vai se organizando, embora no meio do caminho haja muitas dores emocionais, psíquicas, assim como também dores físicas, né? Porque a dor de cabeça é real. A pessoa sente a dor física, entretanto, ela é mobilizada, ela é acionada por um gatilho que é a ansiedade, que é o estresse, mobilizado pela adrenalina, cortisol, sono alterado, intolerância, mau humor, conflitos gastrointestinais, uma série de questões que só pioram a condição da pessoa. E, sobretudo, ficar tenso em termos musculares, a mandíbula, o bruxismo, a nuca e etc., só vai piorando e aumentando a intensidade da dor, que poderá, inclusive, se tornar uma enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça muito pior, muito pulsante, muito latejante. Doutor, nos seus pacientes, já teve casos de você indicar uma psicoterapia para o paciente? Muitas vezes a gente conversa com o paciente e
A consulta começa com eu tenho dor de cabeça. E quando você percebe, a pessoa está contando um acontecimento pessoal, uma coisa que deixou ela abalada do ponto de vista emocional, seja no trabalho, seja no âmbito familiar. E você logo vai identificando que a origem daquilo provavelmente tem mais um fundamento psíquico do que orgânico propriamente dito, né? E não só a dor de cabeça. Nós temos várias manifestações orgânicas de condições psíquicas, né? Tem uma área da medicina que só estuda isso, que é a medicina psicossomática. E a gente sabe que isso é uma coisa real, que o nosso corpo manifesta qualquer coisa que esteja de errado, seja no próprio corpo ou na mente, né? Então é uma maneira do nosso corpo dizer pra gente muitas vezes, olha, tem alguma coisa aí na sua cabeça que você tem que cuidar, porque não tá legal. Nossa, importantíssimo, né? Esse alerta que a gente traz, porque muitas vezes a gente vai causar o problema final, né? Não a raiz exata do problema, né? A gente está, tratando a causa não, ou a consequência, mas não a causa daquela dor, né? E aí muitas vezes é psicoterapia, né? No caso, o principal que a pessoa deveria buscar. A gente tem mais WhatsApp? Tanto é, Pode falar, doutora. Tanto é, Tabata, que algumas vezes a pessoa está naquela condição frenética de pressão, a pessoa está pilhada. Sim. E aí ela, por algum motivo, se retira fim de semana, entra em férias, enfim, feriado. Aí ela poderá sentir a dor de cabeça que ela disse que até então não estaria sentindo. E não é bem assim. Ela está tão pilhada, tão no automático, que ela nem para observar os sinais que o corpo está dando de dores. E aí, quando ela se retira da condição da pressão, aí o corpo anuncia com todas as letras, olha, você estava passando por isso, mas não entrou em contato com isso. Então, vê se você se cuida, né? Então, a pessoa se retira, fala, nossa, agora que eu estou de férias, eu estou com dor de cabeça? Sim. Por quê? Porque o cortisol atuado foi tão intenso que você não parou para observá-lo e ver o que você estava fazendo consigo mesma. E aí, quando você se retira e, né, se dá conta que está com dor de cabeça, é o corpo dizendo, era isso que você estava fazendo com você, e podendo chegar a uma condição muito, muito, muito pior, inclusive em termos neurológicos. Nossa. Né? Vamos ler as mensagens que a gente recebeu? A Adriele, ela mandou. Como pra muita gente. gente se identifica, né, Tabata? Lá. Bom dia, tem enxaqueca a ponto de não conseguir levantar, tendo tratamento com um neurologista. Receitado amitriptilina todos os dias à noite. E mesmo assim, sinto dor de cabeça. O que pode estar influenciando essa dor? Então, Adriele, essa medicação, a amitriptilina é uma das medicações que a gente costuma usar bastante para prevenção de crises de enxaqueca. É uma medicação que ajuda também a melhorar um pouco a qualidade do sono durante a noite. O que precisa investigar é se há outros fatores que estão associados à sua rotina, aos seus hábitos, que podem estar fazendo com que essa dor seja persistente, né? Então, muitas vezes só tomar o remédio não é o suficiente, né? A gente tem que ir mais a fundo aí para tentar descobrir o que está atrapalhando, né? O remédio agir. Muitas vezes o remédio é bom, mas a gente está insistindo em alguns pontos, que esses pontos que estão desencadeando a nossa dor de cabeça. Então, temos que investigar a sua qualidade de sono, sua alimentação, o seu aspecto emocional, se você está passando por alguma situação estressante. Tudo isso tem que ser investigado. Então, mesmo medicada, o emocional, ele também pode interferir, então, no efeito do medicamento? Não no efeito do medicamento, mas o emocional, muitas vezes, ele é a causa daquela situação de dor, né? Sim, tá. Então, como a doutora estava falando, muitas vezes aquela é a causa e a gente toma o remédio, mas a causa continua lá. Então, a questão da tensão, como a doutora mencionou, a gente fica o dia todo tenso e à noite muita gente tem
o bruxismo, né, que morde aqui para dormir, isso aí é uma das grandes causas de dor de cabeça. Tá? Então, muitas vezes, não adianta só tomar o remédio. A pessoa tem que procurar descobrir o que está causando aquela tensão. Muitas vezes precisa fazer uma placa para proteger os dentes para dormir, para evitar aquela pressão na mandíbula. Então, são várias coisas associadas, não é só a dor de cabeça em si. Né? A gente tem mais mensagens. Eu acrescentaria... Pode falar, doutora. Eu acrescentaria o seguinte em termos emocionais. A cabeça é a nossa área do pensamento. Então, quando o indivíduo está com uma questão emocional muito intensa, até crônica, em que ele não suporta mais pensar sobre aquilo e não vê saídas para aquilo, para este pensamento recorrente, ele ataca a área do pensamento. E a enxaqueca é uma maneira máxima deste ataque. Né? Então, fica uma dor de cabeça crônica, mesmo com a medicação atuando, o alívio é muito pequeno, porque precisa trabalhar as questões emocionais que estão interferindo no aumento e na cronicidade dessa dor. Né? Então, é um ataque à área do pensamento para não pensar naquilo que precisaria pensar através da psicoterapia, que seria um grande instrumento para ajudar esse paciente. A gente tem mais mensagens? Francineide, dor de cabeça dá em criança? Pode dar, sim. Né? A gente tem que ver primeiro qual é a faixa etária dessa criança, né? Porque muitas vezes pode estar ligado ao próprio desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, a criança pode ter dor de cabeça porque ela precisa usar óculos, né? Ou pode ser um quadro gripal, pode ser uma sinusite, pode ser uma rinite. Pode ser muita coisa, né? Pode ser emocional também? Claro. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar é que a criança, dependendo da faixa etária, claro, né? Quando a gente fala criança, a gente está falando de uma variedade etária muito grande. É importante lembrar que a criança, diferente do adulto, né? Especialmente crianças menores, elas não se queixam como a gente se queixa, né? Se for uma criança pequena, você não vai ouvir ela falar assim, eu tô com dor de cabeça, né? Ela às vezes não sabe expor isso, né? Então, em algumas situações mais raras, né? Não estou falando que isso é a regra, que isso é habitual. Essa dor de cabeça em criança, ela pode significar uma coisa mais grave, né? Que muitas vezes passa despercebido porque a criança não consegue manifestar aquilo, entendeu? Então, eu tenho um pouco de viés de falar sobre isso porque eu sou neurocirurgião, então eu acabo vendo muitos pacientes com tumores, né, cerebrais e etc. Isso é claro que é a minoria, tá? É a minoria, mas tem algumas situações em que você tem tumores que começam com dor de cabeça, por exemplo, né? E quando a gente descobre, já passou muito tempo, né? Claro, reforço que isso é raro, que isso é a minoria dos casos. Mas só para saber que existem outras situações também que podem desencadear. Ela tem alguma característica no caso do tumor? Diferente? Ela é um pouco diferente porque ela costuma começar leve, ela costuma ir piorando progressivamente a maneira com que o tumor vai crescendo, vai surgindo edema no cérebro, né? Então é uma dor que inicia leve e ela vai aumentando tanto a sua intensidade quanto a sua frequência progressivamente, né? E normalmente quando a gente tem essa situação de um tumor, não é só a dor de cabeça, a gente costuma ter outros sintomas que podem vir junto. Então, um formigamento, uma paralisia de um lado do corpo, uma alteração da visão, uma alteração da fala, um desequilíbrio, uma alteração da marcha, né, da caminhada. Reforço que isso é uma situação de exclusão, que é uma situação mais rara, né? Que o mais comum são as causas mais comuns do nosso dia a dia, como os nossos hábitos, né? É para não assustar ninguém, né? Para quem está nos assistindo não falar, meu Deus do céu, tô com um tumor, calma. Não, isso é muito mais raro. Sim. Só para um exemplo. No âmbito das crianças, né? Como psicólogo escolar por muitos anos em escolas, a gente também observa crianças que não dormiram bem,
né, e vêm para a escola no dia seguinte e vão ser exigidas pedagogicamente, né, vão ter que apresentar uma produção. Crianças com má postura física para dormir, para ficar na carteira, né, assistindo aula. Tudo isso causa também uma tensão muscular e um desconforto físico decorrente. E, consequentemente, também pode desencadear a dor de cabeça. Aí vem preocupações pela bronca, pelo barulho da sala de aula, pela hora do lanche, e pela água que precisa tomar e ainda não se hidrataram suficientemente, pelo tempo que estão sem comer. Tudo isso também precisa ser entendido, observado, para que se tenha esse conhecimento para ajudar essa criança. Doutora... Além de todos os fatores neurológicos que o doutor citou. Com certeza. Doutora Joana, as técnicas de respiração, relaxamento que a gente tanto ouve e vê também as pessoas incentivando, né, nas redes sociais, realmente funciona na prática para o alívio? Quanto perigo tudo isso, né? Porque é uma necessidade de se mostrar valentão, valentona, atendendo ao pedido, ainda que se tenha medo por esse atendimento, né? Então, a pessoa, de fato, desenvolve o medo. O medo traz a tensão muscular. A tensão muscular traz a necessidade de ativar um comportamento hipervigilante e, consequentemente, pode aportar na dor. Né? Então, na prática, a dor de cabeça está muito recorrente em crianças e, sobretudo, em adolescentes, porque eles ficam se sentindo na necessidade de corresponder ao que o outro espera dele e, consequentemente, vão ficando tensionados e aí vão desenvolvendo dores. Né? Hoje em dia, dor de cabeça é uma questão do otorrino, do oftalmo, do dentista, não só do pediatra, como já foi no passado. Tem um âmbito muito maior, né, de espaços no nosso corpo para dar conta do entendimento disso. Então, quando ocorre essa dor de cabeça? Em que momentos? O que aconteceu antes que desencadeou aquele momento de dor? Né? Então, são situações que a gente tem que observar para entender e fazer um apanhado, uma anamnese clínica mais completa, né? Um questionário mais intenso, para que a gente possa entender as nuances que determinam o surgimento dessa dor, porque ela não vem do nada, com certeza. Doutora, antes da gente encerrar e eu passar aqui o seu Instagram, eu queria só que você pudesse passar um conselho, uma orientação a todos que nos assistem, que nos ouvem também. A gente tem lido, né, as mensagens e no decorrer do programa a gente vai tentar ler todas, mas muitas pessoas se identificam porque até mesmo o doutor diz, todo mundo tem dor de cabeça, pode não ter com frequência, mas todo mundo às vezes vai ter. Quando a pessoa deve procurar uma ajuda de um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para tratar aquilo que tá na alma dela, que tá na mente dela, e muitas vezes ela tá só indo na farmácia, compra um analgésico, mas o problema continua ali. Pois é. O quando varia muito de pessoa para pessoa, até quanto de intensidade da dor ele consegue suportar e postergar ou não. Então veja, é assim, se essa pessoa tentou, observou que ela tem um sono adequado, que ela tem uma boa hidratação, que ela não passa muito tempo sem se alimentar, se ela faz pausas no trabalho ou no estudo, se ela observa a postura física, se ela faz movimentações no corpo, se ela consome menos café, entre outras coisas, tudo isso vai ajudá-la a identificar que essa dor tem outros fatores que determinam essa condição. Então veja, não é só física, é um aparato cotidiano que faz com que desencadeie a dor. Agora, quando procurar? Quando isso é recorrente. Quando você já tomou uma série de providências e entendeu que aquele remedinho da farmácia imediato não adiantou suficientemente.
e aí você vai tendo um dia, 2, uma semana, um mês. Opa, procure um médico, né? E de preferência também procure simultaneamente um profissional psicólogo para que possa trabalhar o seu sofrimento psíquico e a sua dor física, porque ambos trabalharão causa e sintoma. A dor de cabeça é o sintoma de que algo acontece que precisa ser descoberto na sua causa para que efetivamente seja trabalhado. E uma coisa importantíssima, mesmo quando a pessoa se retira para descansar, ela se cansa, porque ela troca a tela do computador pela tela do celular. Consequentemente, ela continua recebendo muitas conexões, muitos estímulos, que são contribuintes de uma dor de cabeça que poderá vir a ser severa. Perfeito. Essa foi a doutora e mestra em psicologia pela USP, Joana Dark Sakai. O Instagram dela é @Sakai, com K, Sakai Psicologia, @Sakai Psicologia. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Excelente dia, doutora. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Até doutora. uma próxima. Bom dia. Bom dia. 10 horas em ponto agora, falando de saúde mental, uma forma de nos ajudar, né, a nos fortalecer. A gente acompanha agora a mensagem de fé desta manhã. Mensagem de fé. Olá, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Adalberto, pastor da nossa sede estadual aqui no estado do Amapá. Neste momento eu tenho a oportunidade de trazer uma mensagem de fé, de esperança para você que está aflito. Pastor, estou precisando de uma mudança de vida. Você sabia que através das escolhas que você faz, a tua vida ela pode mudar? A Bíblia Sagrada nos declara que estava tendo brigas entre os pastores do gado do Ló e os pastores do gado do Abraão. O Abraão então chama o Ló para uma conversa e fala para o Ló: Ló, não está toda a terra diante de nós? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então o Ló, ele teve a oportunidade de fazer a escolha. E nós sabemos que, infelizmente, o Ló fez uma escolha errada. A palavra de Deus, ela nos declara aqui no capítulo 13, o versículo de número 10 diz assim: e levantou Ló os seus olhos e olhou e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. O Ló levantou os olhos e ele escolheu, a Bíblia fala, as campinas do Jordão, que era para o lado de Sodoma e Gomorra. Todos nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O que eu quero chamar a sua atenção é a escolha errada do Ló fez ele perder tudo o que ele tinha conquistado. O Ló perdeu os bens materiais, o Ló perdeu o casamento, o Ló perdeu o respeito das filhas. Então tenha um discernimento para você fazer sempre a escolha certa, que é obedecer a palavra de Deus. E obedecendo a palavra, tudo vai dar certo na tua vida. Que Deus te abençoe. Olha só, 10 horas e 2 minutos, aproveitando aí o gancho, né, da mensagem de fé aqui dentro do Relógio Rádio TV. E deixa eu reforçar que no portal OnGrace, que é o portal oficial da Igreja da Graça, se escreve ongrace.com. Você pode conferir lá no aplicativo da nossa rádio, por exemplo, no menu você tem acesso ao portal OnGrace. E aí lá você vai no ícone Igreja, você vai conferir o endereço da Igreja da Graça mais perto de você, e em Agenda você vai conferir a agenda do missionário R.R. Soares. Hoje, por exemplo, terça-feira, dia 25, às 2 da tarde, o missionário estará na Igreja da Graça em Cruzeiro. Fica na rua Coronel José de Castro, número 900, às 4h30 da tarde. O missionário estará em Guaratinguetá, anota aí já, rua Almirante Barroso, número 98. Às 7 da noite, na Igreja da Graça em Taubaté, Avenida Granadeiro Guimarães, 416. Já agenda aí o melhor, coloca na sua agenda o melhor horário e compareça. Com
continuando aqui o nosso assunto de dor de cabeça, o nosso WhatsApp tá chovendo mensagens, É verdade. viu? Vamos ler mais algumas? Val mandou mais uma vez mensagem pra gente: 3 dias acordando cedo e dormindo tarde. A dor é muito intensa e tenho também labirintite. Eu tenho que dormir cedo e acordar na hora que tenho que ir num lugar mais cedo e fico com muita tontura. Dor de cabeça e labirintite tem alguma relação? Lembrando, quem responde essa dúvida da Val ou do Val, não sei bem quem mandou, é o professor Dr. Márcio Rassi, neurocirurgião e professor de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, direto do nosso estúdio. E aí, doutor, labirintite, dor de cabeça, tem alguma relação? Pode ter, sim, né? A labirintite, ela é uma desorganização de um órgão do nosso ouvido interno chamado labirinto, tá? Que está relacionado ao equilíbrio, né? E então a pessoa que tem a labirintite, ela tem esses episódios em que não há um equilíbrio entre o que está acontecendo no nosso redor com o que está acontecendo nesse órgão do ouvido. Então ele fica meio como uma bússola quebrada. Então a labirintite, a pessoa tem aquela sensação que está tudo rodando, né? E essa sensação, essa tontura, né, essa vertigem, ela pode desencadear uma dor de cabeça, né? Mas não que uma coisa seja causa ou consequência da outra, né? Temos mais mensagens? Quem mais participa conosco? A Rose. Bom dia, Rose. A aplicação de Botox pode ajudar com a enxaqueca? Qual a opinião do doutor? A Rose quer saber. Pode, Rose. Tem... não é o Botox... estético. Não é o Botox estético. É uma técnica, tá? Que se utiliza o Botox para aplicá-los em alguns pontos gatilho, né? Onde tem alguns nervos, né? Alguns músculos que fazem parte da musculatura da cabeça. E o Botox, o que o Botox faz? Ele paralisa os músculos, né? Por isso que a testa fica lisinha, não tem ruga, né? Ele paralisa os músculos. Então, paralisando certos músculos, pode diminuir a incidência de dor de cabeça em quem tem enxaqueca. Então, tem essa técnica ela é muito boa, mas ela tem que ser muito bem indicada. Então, tem casos que ela vai funcionar muito bem, tem casos que ela não vai funcionar também. Por isso é importante você procurar um neurologista, um especialista em enxaqueca, em cefaleias, para que ele possa avaliar o seu caso. E a gente vai falar agora de um ponto que me chamou muito a atenção antes da gente entrar aqui no Relógio Rádio e TV, e preparamos uma reportagem sobre isso. O doutor vai comentar e reforçar pra gente a informação de que muitas vezes a gente tá lá com dor de cabeça e dias com aquela crise de dor e dá-lhe analgésico e tomando remédio um atrás do outro. Só que você sabia que o uso excessivo ele pode alimentar a dor que você está sentindo? Vamos entender melhor agora na reportagem. O uso de remédios para tratar uma dor de cabeça pode ter o efeito reverso e, ao invés de solucionar, alimentar o problema. Isso acontece quando a dor de cabeça aparece muitas vezes e a pessoa recorre ao uso de analgésico para aliviar o incômodo. Mas, em algumas pessoas, o uso repetido desses remédios pode entrar em um ciclo em que a própria medicação contribui para dores cada vez mais frequentes. A dor de cabeça por uso excessivo de medicamentos pode acontecer quando se repete muitas vezes o uso do mesmo remédio, criando um efeito rebote, principalmente em quem já tem enxaqueca ou cefaleia tensional. Com o tempo, o cérebro pode ficar mais sensível à dor e a pessoa passa a precisar do remédio mais vezes. Isso não significa que todo analgésico seja perigoso, mas mostra que a frequência de uso importa. O controle no uso de medicamentos não depende apenas de aguentar a dor. Muitas vezes é necessário identificar o padrão das crises, tratar a causa e montar um plano seguro para reduzir o excesso de medicação. Registrar a rotina da dor facilita a consulta e ajuda o médico a diferenciar enxaqueca, cefaleia tensional, sinusite, efeitos de medicação e outras.
A orientação é procurar a avaliação quando a dor fica frequente ou exige remédio em muitos dias do mês. Os medicamentos prescritos, especialmente os usados para enxaqueca ou dor crônica, não devem ser interrompidos de forma abrupta, sem orientação. Nem toda dor de cabeça é grave, mas alguns sinais exigem atendimento médico rápido, principalmente quando surgem de forma súbita ou junto com alterações neurológicas. Eu acho que muita gente se identificou, hein, doutor? E a pessoa toma muito medicamento. A pessoa que tem muita dor de cabeça recorrente, né? E às vezes nunca procurou um tratamento médico, nunca procurou um aconselhamento médico, ou até já foi em diversos médicos e nenhum conseguiu resolver o problema dela, normalmente ela se automedica muito, né? E muitas vezes ela toma uma medicação e aí a dor não passa, porque ela usou tanto aquele remédio que ele já não faz mais efeito. Então ela vai lá e toma outro, e aí ela vai lá e toma outro. Então existe um tipo de dor de cabeça que é a dor de cabeça causada por analgésicos. É uma classe de dor de cabeça, é um tipo de dor de cabeça. Então a pessoa usa excessivamente remédios para dor e esses remédios acabam por causar a dor. Então, quando a gente tem essa situação, a primeira coisa que a gente faz é tirar todos os remédios, e aí começar do zero com uma medicação específica para ver a resposta e, se necessário, posteriormente acrescentar uma ou outra medicação. Mas a gente tem que tirar tudo e começar do zero para ver o que vai ajudar essa pessoa. A gente tem mais dúvidas no nosso WhatsApp, no 11 3226 1111. E a Iris participa com a gente. Bom dia, tenho dor de cabeça constante. Aliás, já fiz vários exames e nada. Dói em todos os lados, ultimamente na fonte. Ardência também no cérebro. A Iris quem participa, doutor? Então, a dor de cabeça, quando ela é principalmente nessa região aqui da testa, né? E ela é recorrente, ela é diária, uma das causas pode ser uma sinusite crônica, né? Então o indivíduo tem muita dor aqui na testa, às vezes no fundo dos olhos, às vezes aqui no rosto. A gente tem que investigar para ver se não é um caso de sinusite, né? Ou mesmo com essas mudanças todas de tempo, podem ser alguma coisa alérgica, uma rinite, alguma coisa nesse sentido, que dá essa sensação mesmo de que a testa, uma pressão na testa, muitas vezes uma dor no fundo do olho, parece que está ardendo o olho. Então, especialmente nessa época que a temperatura fica mudando uma semana sim, uma semana não, é importante investigar essas causas. É um pouco difícil para identificar, né, doutor, porque pode estar relacionado ao problema de visão, né? A questão da hipertensão que a gente abordou também. Pode. Tudo tem que ser excluído. Por isso que é importante que a pessoa não tome remédio por conta própria e procure um especialista, né? Muito bem. Com certeza. Mais dúvidas, então, no nosso WhatsApp? Quem mais? Valdineia. Sou Neia de Mucuri, na Bahia. Gostaria de saber se cada localidade de dor está relacionada a algo. Por exemplo, sinto do lado esquerdo, acima do olho. Pode, tá? Alguns tipos de dor de cabeça são em alguns locais, por exemplo, como aquele caso anterior do espectador que perguntou sobre o marido que ela é hipertenso, né? Uhum. Então, a dor da hipertensão costuma ser mais ou menos na região temporal, né? Quem tem cefaleia tensional, né, que está muito relacionado à postura, etc., costuma ter dor aqui atrás da cabeça e na nuca, né? Quem tem sinusite crônica costuma ter dor na testa, entre os olhos, né? Então, o local pode indicar mais ou menos para nós o tipo de dor. Existe um tipo de dor de cabeça, tá? Um tipo de cefaleia que costuma doer só um lado do rosto, costuma doer o olho, né? O olho pode até ficar vermelho, o rosto pode ficar vermelho, pode sair lágrima dos olhos, que é chamada de cefaleia em salva, tá? Que é um tipo específico de cefaleia. Esse também tem uma dor típica, uma dor comum, né? Então, essa dor que costuma ser aqui na testa, em cima do olho, tá? Normalmente, esse tipo de dor está bem relacionado ao cansaço. Olha. Tá? Então, aquela sensação de peso, dói bem aqui, assim. Então, isso está muito relacionado ao cansaço. Então é bom a Valdineia, né?
É bom ela Valdinello. identificar se ela tá Se tá- dormindo bem, se ela tá descansando, né? É. Mais dúvidas, então? Quem mais participa com a gente? Fernando, bom dia, tudo bem? Fernando de Catanduva, interior de São Paulo. Bom, sempre ligado na Hit TV. E eu sinto dores de cabeça, trabalho muito com computador e creio que isso interfere para ter a dor de cabeça. Parabéns pela programação. Obrigado, Fernando, por reportar aqui. Muito pra obrigada. gente. Acho que tem a ver, né, doutor? Tem. Como eu falei, o computador, e assim como o celular, ele tem uma frequência de luz azul diferente que é muito estimulante, né? Então, algumas medidas podem ser tomadas para tentar diminuir um pouco essa irritabilidade que essa luz provoca. Uma delas é fazer pausas regulares, né? Então, você está ali mexendo no computador, trabalhando na frente do computador por longos períodos, é importante que você faça pausas. Então, a cada meia hora, 40 minutos, levanta, vai dar uma volta, olha pela janela, muda um pouco a cor das coisas que você está vendo, né? Então, descansa um pouco os olhos da tela, né? Se você usa óculos, se a pessoa usa óculos, pode utilizar uma lente com filtro de luz azul. Isso também ajuda a reduzir, esse estímulo, ajuda a reduzir pode ajudar a reduzir a dor de cabeça, né? E essa dor de cabeça de quem fica muito no computador, ela é o padrão tensional, porque a pessoa costuma ficar sempre na mesma posição, a gente vai ter uma contratura aqui da musculatura do pescoço, no meio dos músculos do pescoço passam nervos que vão aqui para a cabeça, e a musculatura se contrai, esses nervos são pinçados e a pessoa acaba tendo essa dor de cabeça que pega aqui a nuca, o pescoço, né? Que é o padrão tensional que a gente fala da dor de cabeça. Esse é o tipo de dor que o remédio não vai fazer efeito. Provavelmente. A gente pode utilizar alguma classe de medicações, né, como relaxantes musculares, para a pessoa ter um certo alívio, mas o que vai fazer diferença são as medidas em relação ao cuidado, ao hábito, né? Então, mesmo quem tem esse tipo de dor de cabeça, não está dispensado de ter que se hidratar bem, de se alimentar bem, de dormir bem, fazer atividade física, né? Então, aquele famoso básico que todo mundo é obrigado a fazer. Se quer ter saúde, né? A lição de casa. Mais mensagens no WhatsApp? Adriele, bom dia. Ela já foi, gente. Se puder passar para frente, o Fernando também já foi. Próxima pessoa, Silvio Araújo. Boa terça-feira. Minha pergunta é a seguinte: a dor de cabeça pode causar a morte? Não, a dor de cabeça em si não vai matar ninguém, né? O que pode causar a morte é a causa da dor de cabeça, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem... Mais uma vez eu volto a dizer que é uma situação rara, tá? Mas, por exemplo, existe uma doença chamada aneurisma cerebral, entendeu? Quando o aneurisma cerebral rompe, o que a pessoa sente? A pessoa sente a pior dor de cabeça da vida dela. Então, quando a pessoa chega no hospital, se ela chega consciente, porque muitas vezes ela já chega em coma, ela vai te falar, senti a pior dor de cabeça da minha vida. Muitas vezes a pessoa tem enxaqueca e fala, totalmente diferente, outra dor. Então, o aneurisma, quando ele rompe, a pessoa tem uma dor de cabeça extremamente forte, muito fora do comum. Então, a dor em si não vai matar ninguém. O que pode matar é a causa dessa dor se não for investigada e tratada. Perfeito. E ele dá sinais, o aneurisma? Ele não dá sinais normalmente, né? Normalmente a pessoa, quando descobre por acaso. Olha. Então, às vezes, a pessoa vai no consultório e fala, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma labirintite, eu tenho uma sinusite, você pede uma ressonância. E na ressonância, o radiologista acha um pontinho lá que ele fala, olha, pode ser que isso aqui seja um aneurisma. Aí você pede um outro exame. Então, a maioria das vezes se descobre por acaso. Ou você descobre por acaso, ou você descobre depois que ele rompeu. Então, é uma doença bem complicada. Temos mais dúvidas no nosso WhatsApp? A Jéssica Silva, bom dia. Sinto muita dor de cabeça, sou hipertensa e tive complicações no parto. Fiquei 3 dias na UTI e tive eclâmpsia. Minha bebê tem 4 meses. É normal eu sentir muita dor de cabeça? Olha, nunca é normal a gente sentir dor, né? É um sinal de que alguma coisa está acontecendo no nosso corpo, tá? Então, nessa fase,
do puerpério, 4 meses, né? A gente tem que levar em consideração diversos fatores. Se você está amamentando, como está a questão hormonal, né? Você teve pré-eclâmpsia, então você provavelmente teve um aumento da sua pressão arterial. Se você ainda é hipertensa, se você usa medicação, se isso está bem controlado, né? Então, sentir dor nunca é normal, tá? Sempre tem que ser investigado. No caso dessa ouvinte, o que é interessante é que seja investigado o que pode ser que está levando a esse quadro de dor, né? Normalmente isso pode ter relação com a pré-eclâmpsia, né? Isso pode ter relação com uma alteração da pressão arterial, que pode ser que não esteja adequadamente controlada. Pode ser também o cansaço, doutor? Sem dúvida, Querendo 4 ou não, meses... né? 4 meses, tadinha, não deve estar dormindo, né? Não deve estar dormindo nada, então muito, muito bem colocado, porque com certeza pode ser o cansaço, porque 4 meses é a noite inteira, né? Próxima dúvida, quem mais participa conosco? A Marcila, bom dia, eu tenho muita dor de cabeça e eu descobri que era problema de vista. Hoje eu uso óculos, não tive mais dor de cabeça. Sou de Cruzeiro, estado de São Paulo. Marcila. Próxima mensagem, obrigada, Marcila. Muito obrigado. Camila Paz, bom dia. Doutor, meu marido tem 41 anos, sempre teve a pressão regulada. Mas de uns tempos pra cá, ele tem sentido muita dor na nuca. E sempre que tem a dor, nós olhamos a pressão e ela está alta. Qual alerta precisamos ter nesse caso? Olha, Camila, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é se a pressão está alta porque ele está com dor, se ele está com dor porque a pressão está alta, né? Então, a primeira coisa a fazer é procurar, claro, o médico que cuida dessa parte da pressão dele, o clínico, o cardiologista, enfim, para que seja feito exames para ver se a medicação que ele usa está adequada para tratar a hipertensão dele. Então essa é a primeira coisa a fazer, ver se a pressão dele está bem controlada com o tratamento atual. Perfeito. Próxima dúvida? Vamos lá, Divino Donizete, bom dia Tabata, bom dia Breno, bom dia a todos do Relógio Rádio TV. Tenho depressão e TDAH, mas mesmo com essas situações sou muito calmo. Minha pergunta é, quando procurar um neurologista? Que Deus abençoe vocês, eu e meu pai João estamos vendo o programa pela Rede TV. Muito obrigada, Divino, e muito obrigada também ao pai João. Vamos lá, doutor, quando procurar um neurologista? Bom, Divino, se você tem essas situações já diagnosticadas, né, o interessante não seria nem um neurologista, né? Seria ter um acompanhamento com psicoterapia, ou com um psiquiatra, ou com um neuropsicólogo, né? Que vai abordar essas questões com um pouco mais de objetividade do que um neurologista, ok? Então, o que é importante? Precisa ver cada caso, né? Se você usa alguma medicação ou não, né? E como você tem feito esse acompanhamento, tá? Então, o que é importante? O importante é você ter um acompanhamento com um neuropsicólogo ou com um psiquiatra para tratar direitinho essas questões. Você vai procurar um neurologista quando? Quando você tiver alguma piora, né? Que possa estar relacionado a algum sintoma neurológico, uma dor de cabeça, uma tontura, né? Uma fraqueza no corpo, alguma coisa que te chame a atenção, que esteja fora do padrão, fora daquilo que você costuma sentir na sua rotina. Próxima pergunta. Terninha Guedes, bom dia, me chamo Terninha, tenho uma doença crônica e ultimamente acordo com muita dor de cabeça. Sobre o celular, eu durmo com ele em cima do travesseiro, gosto de ouvir louvor. Será que interfere também para a minha dor de cabeça, doutor? Olha, Terninha, pode interferir ou não. Muita gente dorme ouvindo música, isso acalma a pessoa, isso faz com que a pessoa tenha... Coloca um barulhinho de chuva, né, doutor? Um barulhinho de chuva, uma música, né? Tenho certeza que você tem um sono muito mais tranquilo quando você dorme ouvindo os louvores. Eu não acho que quando você dorme ouvindo música ou alguma coisa assim, isso possa ter... muita influência, a menos que você acorde de madrugada por causa do celular, por causa do barulho do celular. Então, muitas vezes a pessoa dorme ouvindo música, pega no sono gostoso, mas a música acorda a pessoa de madrugada. Então, o que é interessante você fazer? Coloca um timer,
né? Coloca ali seu celular para tocar música por 1 hora e depois de 1 hora ele desliga a música. Porque aí quando você já estiver dormindo, não vai ter nenhum barulho te incomodando. Boa. Próxima dúvida, quem mais participa conosco? A Ellen. Bom dia, meu nome é Ellen de Itiruçu, Bahia. Tô ligadinha em vocês, amo essa rádio. Sinto tanta dor de cabeça que não consigo nem conversar, que é muita pancada, é muito forte. O que pode ser alguma doença grave, doutor? Olha, é muito difícil dizer o que pode ser e o que não pode ser, né? O que você tem que fazer, como eu mencionei, se você tem dor forte, se você tem algum sintoma novo ou piora de um sintoma antigo, tem que procurar um profissional médico para investigar. Próxima dúvida. Quem mais participa conosco? Leonardo. Bom dia, meu nome é Leonardo. A pergunta para o doutor. Eu tenho dores de cabeça com frequência, sempre, depois do almoço. Até penso que às vezes é pressão alta, porque eu já tomo um remédio contínuo. Olha, Leonardo, se você tem dor, depois que você se alimenta, você precisa ver... primeira coisa que a gente precisa ver, como que é a sua alimentação, né? Você come coisa muito gordurosa, muitas vezes alimentos muito gordurosos podem desencadear dor de cabeça em quem tem alguns tipos de enxaqueca, né? Então, daqui a pouquinho... Não, só queria interromper, doutor, porque daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente sobre a alimentação, tá. Sobre o quanto a alimentação ela está relacionada à dor de cabeça e vice-versa, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter uma especialista sobre o assunto, mas o doutor pode concluir. Não, a gente precisa ver como que é essa alimentação, a primeira coisa, né? Porque é uma dor de cabeça logo após o almoço. E, claro, verificar também se a sua pressão arterial está bem controlada com o tratamento que você faz atualmente. Perfeito. Próxima pergunta... Evaldo Pereira, bom dia. Sou Evaldo de Anápolis. Minha dor de cabeça lacrimeja muito meus olhos e dói em cima da cabeça, muito forte. O programa de vocês é muito interessante. Tomava muito analgésico, relaxante muscular. Devo procurar que tipo de médico? Evaldo, você tem que procurar um neurologista, tá? Porque essa dor de cabeça, que dói a região dos olhos e lacrimeja muito, é como eu estava mencionando agora para a Tabata, né? Cefaleia insalva, né? Que é um tipo de dor de cabeça que se manifesta dessa forma. Dói um lado do rosto, sai muita lágrima do olho, a dor é no olho, no rosto. Então pode ser, o médico vai ter que te examinar, tirar sua história completa. Pode ser esse tipo de dor, e esse tipo de dor tem um tratamento específico que é diferente do tratamento para as outras dores. A gente tem mais dúvidas no nosso WhatsApp. Opa! Bom dia a todos. Enxaqueca pode dar dormência na cabeça, doutor? Não achei o nomezinho aqui, acho que não se identificou. Pode dar um formigamento na cabeça, pode dar alterações de sensibilidade, às vezes dor ao toque. Cada indivíduo tem uma manifestação diferente e isso pode acontecer, isso é comum. Mas não é nada assim para se preocupar de ser algo, porque se a gente não sabe quem mandou a mensagem, né? Se a pessoa colocar no Google, vão aparecer as piores coisas. Olha, quer ver aparecer a dormência e dor na nuca, né? Dor de cabeça vindo pra nuca, né? Pronto, o doutor Google já vai dar 3 dias de vida para você. Por isso que é importante aquilo que eu mencionei, né? A gente descobrir se a pessoa tem isso a vida toda, ou se esse formigamento é uma coisa que começou há um mês e tem se intensificado, né? Porque se esse é o caso, deve procurar um médico para investigar por que isso está acontecendo agora. Perfeito. Gente, olha, esse foi o professor Dr. Márcio Rassi, neurocirurgião, professor de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E eu vou deixar o Instagram dele, @basedecrâniobr, @basedecrâniobr. Tudo junto. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer enorme, viu? Tirar as dúvidas. Doutor, muito obrigado. Aprendemos muito hoje. Parabéns pelo programa de vocês. Foi muito legal participar. Obrigada, doutor. Ótimo dia, bom trabalho. 10h28. Vamos acompanhar como fica o tempo na sua região.
Muitas nuvens durante o dia em Porto Alegre. A temperatura não sobe muito, fica entre 8 e 17 graus. Em Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens. À noite, há previsão de chuva. A mínima é de 20 e a máxima 26 graus. Natal amanhece chuvoso. Tem sol com redução das nuvens à tarde. A máxima é de 29 graus e a mínima 25 graus. Em Campo Grande, dia de sol com muitas nuvens. A temperatura máxima chega a 31 graus e a mínima é de 19 graus. Já em Manaus, o sol aparece com algumas nuvens ao longo do dia. A mínima é de 26 e a máxima 35 graus. Relógio, rádio e TV. Que o tempo passe e toda chance acabe, ainda posso esperar em Deus. Se o problema é grave, nenhuma porta abre, a providência sempre vem de Deus. Uma promessa Deus me fez e Ele nunca falhará. Deus não é homem pra mentir, o que falou se cumprirá. Porque para o meu Deus jamais será tarde. É certo que eu verei o meu milagre. Eu tenho fé pra ver, já vai acontecer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Uma promessa Deus me fez e Ele nunca falhará. Deus não é homem pra mentir, o que falou se cumprirá. Porque para o meu Deus jamais será tarde. É certo que eu verei o meu milagre. Eu tenho fé pra ver, já vai acontecer. Tudo é possível
10 horas e 34 minutos. Vamos a mais um giro pelas principais notícias deste dia 25 de agosto, terça-feira. A Agência Nacional de Proteção de Dados multou a empresa ByteDance, dona do TikTok, por falhas na proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes. Além da multa de 153 milhões de reais, a empresa deverá limitar o acesso a menores de 16 anos e ampliar a possibilidade de supervisão dos pais. E o uso inadequado de canetas emagrecedoras por crianças e adolescentes pode aumentar a frequência e a gravidade de eventos adversos, como a perda de massa muscular, pancreatite aguda e problemas na vesícula, por exemplo. O alerta foi feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Pela primeira vez, um drone russo guiado por inteligência artificial atacou e matou civis na guerra contra a Ucrânia. O equipamento atingiu tanques de propanol em um posto de combustíveis. 3 pessoas morreram na explosão. Confirmados os 2 primeiros casos de febre do Nilo Ocidental em São Paulo. Os pacientes são de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Em Santa Catarina foram registrados 2 casos. A febre do Nilo é uma infecção causada por um vírus transmitido por mosquitos. Os sintomas variam de uma febre passageira a formas mais graves que atingem o sistema nervoso. E continuando o nosso assunto, vamos entender a relação entre o que comemos e a enxaqueca, dor de cabeça. Muitas vezes aquele incômodo devastador na cabeça pode ser desencadeado por alimentos específicos, pelo jejum prolongado ou pelo consumo desequilibrado de certos alimentos na nossa rotina. Por outro lado, uma alimentação estratégica rica em nutrientes certos pode se tornar uma grande aliada no tratamento e na prevenção dessas dores. Vamos entender melhor agora, ao vivo, com a Fernanda Santos, nutricionista. Fernanda, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Fernanda, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e vamos falar sobre alimentação. Vamos lá, e eu queria puxar o gancho de uma mensagem no WhatsApp que nós recebemos agora há pouco, né, Breno? Eu não lembro exatamente o nome do ouvinte / telespectador, mas ele relatou que logo depois do almoço, todos os dias, né? Ele falou, todos os dias após o almoço, ele sente dor de cabeça. E o doutor que estava conosco aqui no estúdio, ele falou que poderia estar, se logo depois do almoço, poderia estar associado ao tipo de alimento que ele está comendo, a refeição dele. Pode ser mesmo? Pode ser sim, alimentos gordurosos, eles podem ser um gatilho para essas crises de dor de cabeça e até mesmo para aquelas crises mais fortes de enxaqueca. É claro que existem alguns alimentos, principalmente aqueles alimentos que eles são curados, carnes curadas, por exemplo, bacon, linguiça, eles contêm nitrato e nitrito, que são compostos que podem inflamar o cérebro e podem desencadear as dores. Então, dependendo de como está essa alimentação dele, como está a composição desse prato, pode sim ser o gatilho principal para essa dor de cabeça que ele está tendo. É importante aqui trazer o nome de quem mandou, foi o Leonardo. Ele mandou a mensagem pra gente, a nossa produção conseguiu resgatar a mensagem dele. Ô, Tabata, já que falamos aí do almoço, né, aproveitando o gancho do Leonardo, que a Fernanda respondeu, e pós-almoço geralmente vem aquele famoso docinho. Chocolate também, como falamos aí de alimentos gordurosos, entra nesse nicho aí, Fernanda? Vilão? É um vilão para quem sofre de dor de cabeça ou pode causar, piorar? Então, o chocolate, apesar dele ser um alimento delicioso, a gente precisa entender também que existe um outro composto, que é a tiramina, que também pode ser gatilho para essas dores de cabeça. Eu acho que o importante a gente sempre falar que a alimentação, a gente não pode falar que um determinado alimento específico é o alimento vilão ou o alimento que está causando essa dor de cabeça. A gente precisa entender todo um contexto da alimentação desse paciente, porque existem a dor de cabeça, a enxaqueca,
ele é multifatorial. Então, existem vários fatores que podem interferir, e a alimentação, sim, ela também vai interferir também nessas crises de dores. Então, o chocolate, ele tem esse composto. Tem pessoas que têm realmente aí problemas com dor de cabeça, com enxaqueca, mas não necessariamente essas pessoas vão ter uma dor ou vai ter um aumento dessa crise da enxaqueca quando consome chocolate. Mas é claro, a gente precisa entender todo esse contexto e pode ser que para algumas pessoas o chocolate seja assim um gatilho e para outras não. Perfeito. Acabamos de receber uma mensagem, Fernanda. Vamos ler juntos. A Rose, de Americana, interior de São Paulo, ela mandou o seguinte: bom dia, meus amores. Eu nunca tive dor de cabeça, mas minhas filhas tinham. Minha filha tinha. E o problema foi descoberto depois de vários exames, que era falta de alimentação. Pois ela trabalhava muito em computador e não se alimentava. Depois de mudar isso, ficou curada, graças a Deus, pois sofreu anos com isso. Abraços e Deus abençoe esse maravilhoso programa. Muito obrigada, Rose, pelo relato. Foi esse detalhe da alimentação, né? Que bom que ela Período conseguiu que ela identificar, ficava. né? E Fernanda, eu queria até... a partir desse comentário, desse relato da filha da Rose, eu tinha comentado com o doutor que estava aqui conosco e compartilhando com o Breno também, que eu acho que muitas pessoas até podem se identificar também, porque todas as vezes, se algum dia eu saio apressada, não tomo café da manhã, e eu não digo cafezinho puro, não, café da manhã mesmo, comer bem, tomar o meu café da manhã, eu fico com dor de cabeça o dia inteiro. Eu posso almoçar bem, eu posso tomar um analgésico para dor, mas ela não passa. Eu vou ficar o dia inteiro com dor de cabeça. É impressionante. Então, isso acontece porque o jejum prolongado, ele também vai se tornando um gatilho. Por quê? Quando você não come, você tem uma hipoglicemia. E essa hipoglicemia também acaba piorando essa dor de cabeça e essas crises de enxaqueca. Então, evitar também esses jejuns prolongados vai ajudar no controle dessa dor. E o café da manhã é uma das principais refeições do dia. Então, se você sai de casa correndo, não teve tempo de tomar o café da manhã, provavelmente, se você já é uma pessoa que tem uma predisposição à dor de cabeça e enxaqueca, com certeza você vai ter essa dor prolongada aí durante o dia. E muitas vezes só fazer uma refeição não vai resolver essa dor, porque você já iniciou o seu dia sem fazer essa refeição, você já teve ali uma hipoglicemia e o seu corpo já entendeu ali que faltou o alimento. Então você vai ficar sentindo essa dor aí como um resquício durante o dia todo. Mas aí o café num todo mesmo, com os ingredientes ou o pretinho? No meu caso, o café todo. Ah, entendi. Café todo. Café é café. Seria importante realmente ser o café da manhã completo, né? O café, por exemplo, você citando a história do café, o café, tanto o excesso do café ou aquelas pessoas que tomam o café frequentemente, mas em algum momento elas decidem parar, ele também pode ser um fator aí para essas crises de dor de cabeça e para crise de enxaqueca também. Então, evitar o excesso, e para aquelas pessoas que já têm o hábito de tomar o café no seu dia a dia, se por acaso, por algum motivo, precisar parar de tomar o café, pode ser que essa pessoa aí sofra de abstinência da cafeína. E quando a gente fala de cafeína, eu não estou falando especificamente só do café. A gente precisa lembrar também que o chá preto, o chá verde, bebidas energéticas, bebidas refrigerantes à base de cola também contém cafeína. Então, esses alimentos, eles também podem ser gatilhos para essas crises de dor de cabeça e para as crises de enxaqueca. Então, sempre a moderação é o que a gente pede para todas as pessoas. Então, se você toma café, não adianta você querer tomar 1 litro de café por dia, porque se você tiver essa predisposição a ter dor de cabeça, ter enxaqueca, com certeza você vai sofrer mais. Olha, Tabata, na produção o pessoal estava comentando sobre isso, né? Vamos falar com a Nutri hoje? Fala um pouquinho aí do energético, porque tá uma febre de principalmente jovens tomando energético de maneira desregrada, né? A gente tem... Quer comentar, doutora? A gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão do energético, porque realmente foi como o Breno falou, as pessoas estão tomando de uma forma muito grande, a quantidade é muito grande, né?
e muitas vezes a gente não tem uma boa noite de sono e toma energético. Existem também os pré-treinos, que as pessoas utilizam bastante antes do treino, à base de cafeína. E a gente precisa lembrar que a cafeína ela é um estimulante. Então, a gente já viu alguns casos de algumas pessoas que, inclusive, pelo consumo excessivo de energético, que elas tiveram até alguns problemas cardíacos também. Então, todo cuidado aí é bem-vindo nesses casos. A gente tem mais dúvidas? A Milena mandou o seguinte: bom dia, o meu marido tem muita crise de dor de cabeça, ele dorme bem, mas acorda com dor às vezes, nem consegue erguer a cabeça. Ele janta muito cedo, pode ser isso? Pode ser sim, porque ele pode estar tendo aí uma hipoglicemia. Então, se ele janta muito cedo, então a gente precisa lembrar que ele vai ter o jejum noturno. Então, durante o tempo que ele está ali dormindo, não tem alimento ali no corpo para poder fazer a digestão e para gerar energia para ele durante esse período de sono. Então, pode acontecer realmente ele acordar com dor de cabeça por ter aí uma hipoglicemia noturna. Então, precisa também prestar bastante atenção no que a gente come antes de dormir, quais são os alimentos que a gente está comendo, e também não comer muito mais cedo, né? E nesse caso aí realmente ele precisa fazer uma refeição um pouco mais completa ali antes de dormir, para que realmente ele acorde sem essas crises. Agora, Fernanda, quais são superalimentos ou nutrientes que a gente deve colocar sempre na mesa para que nós possamos proteger, então, a nossa saúde, prevenir dessas dores de cabeça? Então, a gente sempre precisa lembrar que a nossa alimentação ela precisa ser diversificada. Então, a gente precisa ter ali na nossa alimentação, no nosso dia a dia, frutas, verduras, legumes. Esses alimentos, eles fazem parte, eles precisam fazer parte do nosso dia a dia. Existe até uma frase que, com certeza, a maioria das pessoas já ouviram, que é aquela frase que é desembalar menos e descascar mais. E é exatamente isso. Esses alimentos, as frutas, verduras e legumes, eles trazem nutrientes importantes para o nosso corpo, não só para controlar a dor de cabeça, não só para controlar a enxaqueca, mas para manter a nossa saúde em equilíbrio como um todo. Existem algumas vitaminas e minerais que são muito citadas na literatura quando a gente fala em dor de cabeça e enxaqueca. Então, as vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B6, o magnésio. Também já existe alguns estudos falando sobre os benefícios da coenzima Q10 para o controle da dor de cabeça e para as crises de enxaqueca. Mas é claro, gente, antes da gente sair correndo, comprando suplementos na farmácia sem orientação, é sempre importante a gente consultar um profissional nutricionista para poder fazer a melhor indicação, inclusive de dosagem. Porque na farmácia, normalmente, quando você vai comprar, já tem lá um produto pronto com uma dosagem específica. Mas aquela dosagem, muitas vezes, não vai atender todo mundo. Então, realmente, precisa passar para um profissional para que ele consiga fazer a melhor indicação. Fernanda, essa dieta, então, para quem, no caso, já foi diagnosticado, tem realmente a enxaqueca, tem uma dieta específica? Só o profissional que realmente vai poder tratar, porque acredito que, até o Dr. Márcio falou aqui também, né? Que cada caso é muito à parte, né? Muito individual. Exatamente. Então, a gente precisa fazer uma análise individual de cada paciente para entender também quais são os alimentos que estão sendo gatilhos, porque não existe um alimento único. Quando a gente fala em dor de cabeça, é muito comum a gente ouvir falar no chocolate, nas carnes. Mas, por exemplo, tem alguns alimentos, algumas pessoas que são sensíveis ao consumo de alimentos ácidos. Então, laranja, mexerica, abacaxi. Então, essas pessoas, por exemplo, que têm essa sensibilidade, elas podem consumir esses alimentos e pode ser um gatilho aí para essas crises de dor de cabeça e enxaqueca. Então, vale a pena procurar um profissional para que seja feita essa investigação. Mas se eu puder falar para vocês uma alimentação que seria adequada para quem sofre com dor de cabeça e enxaqueca, seria colocar mais frutas, verduras e legumes no prato. E na literatura a gente encontra com uma certa frequência a recomendação da dieta do tipo mediterrâneo, que é muito parecida com isso que eu estou falando para vocês. Então, ter um consumo adequado das frutas, das verduras, dos legumes, das carnes brancas, então frango, peixe, ter um consumo dentro do possível aí, cozinhar com azeite. Sementes e castanhas também são muito bem-vindas dentro desse padrão de alimentação.
Mas reforço que seria realmente aí, se a crise for uma coisa muito recorrente, tem que procurar realmente um médico, tem que procurar um nutricionista para poder fazer essa investigação, para que a gente consiga entender qual é o alimento que está sendo gatilho que pode estar piorando essas crises. Perfeito. Gente, olha, acabamos de conversar com a Fernanda Santos, nutricionista, e o Instagram dela é @eunutrife. @eunutrife. Bem fácil, bem simples, você pode entrar em contato com ela. Ficou alguma dúvida para você tratar essa crise de enxaqueca que pode estar relacionada ao que você come? Entre em contato com ela. Fernanda, muito obrigada, foi um prazer enorme falar contigo e até uma próxima. Fernanda, muito obrigado e um excelente dia. Muito obrigada. Obrigada, uma ótima semana para você. Gente, o Relógio Rádio TV fica por aqui. Muito obrigada a todo mundo que participou conosco, mandando dúvidas, mensagens, relatos. Amanhã temos o Relógio Rádio TV. Não, amanhã vai ser especial por conta da campanha do missionário R.R. Soares, lembrou. né? Lembrei. Mas Breno e eu estaremos aqui pontualmente, fazendo um tour por onde o missionário está, pregando a mensagem do Evangelho. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. Gostou do programa? Compartilha aí com todo mundo. Aqui tem Relógio Rádio TV. Até a próxima. Até.